Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gione, seu host. E cara, eu tô muito feliz de a gente estar aqui gravando mais um episódio depois do nosso episódio de 2 anos, né, Dude? Exatamente. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. Hoje nós estamos aqui para cantar pra vocês, né? Basicamente. Acho que dá pra se dizer aí que é uma grande obra aí que passou despercebido por muitos até, né? Oi, gente. Meu nome é Helena e Vivi é a melhor ficção científica que eu já vi que não tem Will Smith. Meu Deus do céu, olha. Pior que é verdade, mano. O Will Smith é mestre das ficções científicas. Será que ela viu poucas ficções científicas? Bem, eu ia dizer isso, aqui é o Wesley. Ela viu Eu, Robô. Eu acredito que a Helena tá um pouco emocionada, assim. De anime eu concordo, vamos lá. De anime que vocês concordam? Será? Não sei. Ok. Mas quem é o nosso quarto integrante? Desculpa aí, cara. Cortamos tudo aí. Bem, é o Wesley. Agora vamos discutir sobre se realmente Vive é a melhor animação de ficção científica. Quer dizer, anime, vai. Nem animação, senão a gente aí é... Eu acho engraçado porque do jeito que eu falei parece que eu não gostei, mas o que não é o caso, tá, gente? Eu gostei de Vive, então já tô até antecipando aí. E do jeito que eu falei parece que eu odiei também, mas vamos contar, não gostei. É verdade. O cara escreveu uma análise pra cada episódio e não gostou. É verdade. Mas não, vai ser bem legal, eu acho que vai render bastante. A gente tá aqui hoje pra falar de Vivi Fluorite, ou não sei se é Fluorite Ice Song, que é um anime da temporada de primavera de 2021, ou seja, estreou lá no dia 3 de abril de 2021. E desde quando ele tava lá na reuniãozinha das regras de 3, lá a gente ficou, será que vai ser bom? Será que não vai? No fim, acabou nem elencando aí como uma escolha trovejante da temporada, entrou com menção honrosa, né? Então, porque eu votei. É eu verdade, votei. tu votou. Eu votei também. Eu não lembro. Tu votou também, votei Wesley? também. Tu votou nesse, Dude, não, né? O quê? Nesse aí? Cara... Pra escolha trovejante. Acho que não, se- porque não, senão não, hoje já se eu não me tem engano, ele ia não. ganhar já. Se eu não me engano, não, eu fui... É porque, tipo, eu fui descobrir só depois que ele é do mesmo autor de ReZero, né? Então, acabou que foi tarde demais pra mim votar. Eu nem votei, eu não votei nela mesmo, admito. Que eu boto meu nome em risco aqui, eu não votei nela. Eu votei em Shaman King lá. Arrependimentos. Nossa, todo mundo erra, né? Mas... Nada Todo mundo contra erra, Shaman faz King, parte. mas também deu uma pegada desse Mas Shaman contra King. essa adaptação aí, deu uma pegada. Mas, pelo menos no começo, né? E, bom, gente, a gente tá aqui pra falar de Vive hoje. Como o Dude bem colocou, passou e ainda vai passar despercebido por muitos. Vai passar pra caramba. E como a ideia aqui do Cúpula Cast é também trazer esses animes que a gente viu que faz sentido, a gente quer que você assista. Esse cast, ele não vai ter spoilers que comprometam a experiência de vocês, tá? Então pode ouvir tranquilo aí. E, na verdade, eu tô bastante curioso porque... Cara, eu quero muito ver o que o Wesley tem a falar, pra ser bem sincero, sobre esse anime. Porque a Helena meio que já li a crítica dela, então eu já sei. O Du já falou também, já me entregou que gostou. Eu sei que eu gostei. Eu acho que vai ser mais assim, vai Helena no ápice do gostou, eu vai estar no ápice do menos gostei daqui, daí vai ter o André depois de mim e o Dude na metade ali entre o André e a Helena. Caralho. Não, assim, ele é muito bom, sabe? Mas tem algumas coisas que poderiam ter sido melhor, obviamente, né, cara? Mas, assim, em questão de num geral, assim, se tu botar todas as características, todos os pontos, ele foi um puta anime, na minha opinião. Mas poderia ter sido muito melhor, né, obviamente. E tu vai deixar abaixo assim, Helena? Esses caras aí atacando assim. Não. Não foi um ataque, Cara, foi só uma crítica, assim. eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Fiquei que muito bom. feliz depois que eu terminei, gente. Antes da gente entrar, então, pra gente já começar, que eu vi que a gente tá querendo conversar, eu acho só justo, Dude, a gente lembrar o pessoal onde que o pessoal pode, né? Pra quem também é curioso, não só com Vive, não só com animes, mas curioso também pra continuar acompanhando a gente cada vez mais e consumindo mais conteúdo da Cúpula. Opa! Onde que o pessoal pode encontrar a gente, Dude? Além de encontrar a gente na internet, né, no site da Cúpula do Trovão, Isso. vocês podem encontrar com a gente, não pessoalmente, mas virtualmente, toda quarta e todo domingo lá na Twitch, né? Toda quarta-feira tem nosso Quartander, eu e o André tamo lá batendo um papo, trocando uma ideia, né? Toda quarta um tema diferente, né? Então toda quarta às 8 horas na Twitch.
E domingo, o nosso famigerado Domingão do Trovão, né? Eu e o Hugo, o primo do André. A gente geralmente tem o costume de fazer o nosso campeonato de openings, trocar uma ideia, bater um papo com a gurizada lá e só fazer uma resenhada final de domingo, né? Final de domingo, tá todo mundo em casa, sem nada pra fazer, liga a live ali, a gente troca uma ideia, bate um papo e finaliza a semana com chave de ouro. Show. Então, se você não segue a gente lá na Twitch ainda, é só acessar lá, twitch.tv/Cúpula Trovão, né? Então, ou @Cúpula Trovão lá dentro da plataforma, você vai encontrar a gente. E além disso, eu acho bacana fazer só uma breve chamadinha para que, se você curte nosso conteúdo, curte a Cúpula, quer saber um pouco mais como nasceu o projeto, tudo isso, passa lá e ouve o último episódio, que foi o CúpulaCast 75, onde a gente falou sobre 2 anos de Cúpula, né? Coisas que aconteceram desde então, história de como começou. A gente pegou várias perguntas também de seguidores aqui da Cúpula, ouvintes do cast, que mandaram pra gente a nosso pedido e a gente foi respondendo todas elas com um cast longo, um cast sem cortes, inclusive. É verdade, né, Dude? é verdade. Pra felicidade do editor. Presentinho pro Dude, merecido aí. Depois de um aninho aí inteiro, né? Depois de uma saga de 100 anos editando o CúpulaCast, Dude, é isso verdade. que aconteceu? Um ano. Toda semana cortando vocês. Agora deu pra dar uma relaxada essa semana. Muito bom, cara. Muito bom. O Patrick do futuro apareceu e falou, Dude, vamos que esse aí não pode ser editado, que vai dar bom. Foi o que o Patrick falou. Com o Patrick certeza. já é hoje uma inteligência artificial. É verdade. É. Na verdade, a gente construiu o Patrick, na verdade, pra trabalhar pra gente, né? A missão do Patrick em vida é gerar coisas boas para a Cúpula. E parece. Um abraço pro Patrick, se a gente tiver ouvindo. E bom, gente, antes da gente entrar em Vive de fato, eu acho que é bacana a gente passar um pouquinho sobre o anime, uma ficha técnica breve aqui. O Dude até falou uma coisinha antes aí que é muito importante, pelo menos pra quem é fã de Re:Zero como a gente, que essa obra, ela é roteirizada pelo autor de Re:Zero, pelo Tapei Nagatsuki. E ele fez, né, então ele é o criador de Re:Zero, ele também é o criador original de Vive, porém, ele não escreveu sozinho e não é o único idealizador dessa história. Ele dividiu a criação aí com o Umehara Eiji, que é outro cara que também já tá aí no mercado faz um tempinho, apesar de ter um portfólio, assim, menos recheado que o do Tapei. Pelo que eu tô vendo aqui, ele escreveu o script de Beelzebub, ele fez supervisão de cenário em Chaos Child, script de alguns episódios aqui de Re:Zero, inclusive, então deve ser daí que ele conheceu, né, daí que eles viraram brother aí. Mas é isso aí, cara, eu acho que é a principal informação técnica aqui, né? Além do estúdio, que o Dude gosta bastante, né, Não, Dude? acho que vale a pena ressaltar que o It Studio, né? E eu lembro que num cast passado eu tinha comentado que o Vilã de Saga pra mim tinha sido o melhor trabalho do It. Agora eu retiro o que eu disse. Agora a Vive é o melhor trabalho do It Studio. Em questão gráfica, cara, absurdo. Tá, beleza, questão gráfica, concordo. Não, ok, calma aí. Tu vai discordar, tu vai discordar ou vai concordar comigo? Mas na questão gráfica não tem como o cara te falar que foi meia boca, né, Wesley? O Wesley tá aqui, ó. O Wesley tá só na pegada, vai dar bom. Eu não sei o que botaram nesse 3D que ficou tão bonito, cara. Nossa senhora, mano. 3D da Vive? Cara, parece que tem um 3D quando foca na cara dela. Não sei se eu posso falar de 3D. Não é 3D, é só um realismo mesmo, né? É setor de embelezamento digital. Eles fazem isso em outras... Nossa, mas Como é em que é o nome? outros trabalhos. É setor de embelezamento digital. Caraca, velho. Meu Deus do céu, olha só, Vivendo e velho. aprendendo, mano. Da hora. E, bom, além disso, né, então, é um anime de 3 episódios da temporada de Primavera 2021, como a gente falou. Ele é concluído, né, então, a princípio, não dá pra ter mais temporadas dele, né, é isso aí, acabou, a não ser que eles queiram dar uma estendida aí desnecessária, eu diria. E, bom, e só pra passar uma sinopse, então, né, como a gente falou, vai ser um cast sem spoilers, a chance de você tá ouvindo isso aqui e nunca ouviu falar é grande. Vamos lá. Nearland é um parque temático onde inteligências artificiais... Aliás, um parque temático de inteligências artificiais onde sonhos, esperanças e a ciência se misturam. Criada como a primeira inteligência artificial humanoide autônoma, Vive atua como um elenco de inteligência artificial para o estabelecimento, para o Nearland, pro parque. Para cumprir sua missão de deixar todo mundo feliz por meio de suas músicas, ela continua subindo ao palco e cantando com toda a sua alma, entre aspas aqui o alma. Um dia, uma inteligência artificial chamada Matsumoto aparece diante de Vive e explica que ele viajou de 100 anos no futuro
com a missão de corrigir a história com Vivi, né, pra evitar a guerra entre inteligências artificiais e a humanidade que vai acontecer dali pra frente. E dali pra frente, então, o Matsumoto e a Vivi começam a sua jornada de 100 anos pra evitar esse trágico destino, cara. Olha só, mano, é uma sinopse bem chamativa, eu diria, né? Tem até aquele trope clássico, né, Se eu posso dar uma adicionada assim, ó, eu fico pensando sobre a humanidade nesse momento que decide fazer a primeira inteligência artificial autônoma e ela decide ser tipo, vamos dar a missão de cantar pra ela. É o primeiro, assim, quando eu penso, vou fazer uma inteligência de primeira vez, velho. Sim, tinha alguém que era muito fã, porque... Nossa, a primeira coisa que eu penso quando é uma inteligência artificial, ela vai cantar, óbvio. Vai cantar. Eu acho que é claro, né? Me lembrou muito a ideia da Hatsune Miku, né? Que lá no Japão ela faz shows, né? Basicamente, tipo, tem shows holográficos dela. E, mano, achei até interessante porque casa bem com o público japonês, né? Ela lembra muito o Vocaloids e tudo mais. E tem até o cabelo azul, né? Olha, eu vou... Tá ali, velho, tá ali. Será que é referência? Deve ser. Eu acho que é até meio estranho que ela não tenha público no começo. Eu iria só porque, porra, o cara fizeram... É verdade, cabelão azoeirado, né, mano? Cabelão azoeirado. Mas beleza, gente, beleza. Vamos começar com a Helena, que tá quietinha aí. Vamos começar com uma ótima primeira impressão. Primeira impressão não, né? Vamos fazer o cast assim, gente. Vamos passar, a gente vai entrando nos pormenores depois, mas eu acho que é bacana a gente deixar claro pro ouvinte aí qual é a nossa impressão geral de Vivi, logo de começo, né? Então, não vou aprofundar agora nesse momento, mas vamos lá, definam, né? Fala pra gente aí o que vocês acham de Vivi Fluorit Ice Song, começando com a excelentíssima Helena, vamos lá. Então, eu vou na contramão aqui do Wesley, né, que já tá soltando um monte de coisa aí. A minha primeira impressão foi muito boa, e não foi muito boa só por causa da premissa. O Hugo, ele chegou a fazer uma regra de 3 de Vivi, e uma das coisas que ele escreveu foi: não é uma premissa absurda, assim, de primeira, quando você olha, você não fala assim, isso daqui vai ser perfeito. Tanto que ninguém botou fé, e ninguém votou como escolha trovejante. Na verdade, eu acho que nesses primeiros episódios, ele não brilha na questão da premissa, mas, obviamente, em animação, né, em design, e também em como ele define essa premissa. Por quê? O mundo em que ele te coloca é um mundo que é acreditável. Então, ele não te coloca num futuro, e eu comentei isso, cheguei a comentar isso na crítica, ele não te coloca em um futuro que é completamente impossível. Ele não demonstra uma situação impossível, de coisas impossíveis. Ele te mostra uma possibilidade em que as pessoas estão ali vivendo e convivendo com uma realidade de inteligência artificial. A primeira coisa, e que mais me chamou a atenção, foi o fato de os robôs terem uma missão. Cada um tem uma missão, porque eles viram que se fossem várias, eles não conseguiriam realizar essas missões. E isso foi, pra mim, o que fez diferença, assim. A nossa expectativa enquanto sociedade é ter vários robôs fazendo um monte de coisa pra gente. É o que a gente imagina em um futuro em que a gente não precisa fazer nada. E esse estabelecimento deles de um world building em que tudo funcione bem para que a Vivi seja ali o diferencial, me conquistou, assim, já de primeira. Então eu achei que todo mundo, ele foi construído de uma maneira ali em que você fala, tem algumas coisas aqui que são ficção, mas isso é possível, é acreditável. Eles não fazem com que seja um mundo completamente fora do real. E num geral, assim, Helena, até englobando já anime como um todo, assim, a tua experiência, tu já deixou clara que foi bastante boa, assim, mas saindo um pouco das primeiras impressões, o que tu diria, assim, sobre Vivi em termos gerais? Cara, muito bom. Eu sou apaixonada por animes pequenos, eu gosto muito. Eu tenho dificuldade em ver anime grande, até por causa da falta de tempo. E eu acho que Vivi, ele tem um ótimo ritmo, ele te deixa, assim, a cada final de episódio, sempre com vontade de ver o próximo episódio pra saber o que vai acontecer. Fecha com os plot twists que são absurdos. E eu, enfim, eu sou putinha de animação. Todo mundo que aqui me conhece sabe que eu sou putinha de animação. Eu adoro o Estúdio It, eu acho que eles fazem um trabalho magnífico e a direção ficou perfeita. Entregou todos os potes, cara. Entregou todos os potes. Eu gosto muito
da animação também. E, Dude, vamos lá, vamos contigo então. Vamos descer no nível aí, vamos ver. Descer no nível? Mas tu acha que eu vou O nível escolar? no sentido de... Eu não sei se tu gostou tanto quanto a Helena. Pra mim é um mistério. Tu e o Wesley, pra mim, são um mistério ainda. Eu acho que não sou tanto mistério, mas tudo bem. Ah, velho. É porque o André me conhece, cara. Eu, assim, ó, eu gostei bastante. Eu acho que eu não vou mentir pra vocês. A qualidade de animação me ajudou muito porque eu sou um cara que não curto muito sci-fi, assim, né? Com essas pegadas de robô e tudo mais. Dependendo, verdade, tinha até esquecido dependendo do tipo de universo que é construído, por exemplo, né? No universo estilo, sei lá, Psycho Pass, o André já assistiu, eu não sei se a Helene e o Wesley assistiram. Eu consigo curtir mais, sabe? Quando tem mais a interação humana em vez da máquina, né? Quando tem muito da máquina, eu sou meio um pouco suspeito a falar. Porém, Vivi, ele me mostrou um lado um pouco diferente, né? Eu tinha até comentado com o Wesley que ele me lembrou muito no começo o Animatrix. Pra quem assistiu, é uma animação que conta a história antes do Matrix, né? Sobre a questão do convívio dos humanos com as máquinas e o ponto X que fez as máquinas tomarem então do controle da humanidade, né? Mas enfim, cara, de primeiras impressões, eu fiquei muito impressionado com a animação do Wit Studio, da qualidade de detalhes em animação que eles colocam, cara. Tem uns pequenos detalhezinhos que tem ali no começo do primeiro episódio, que é no cantinho um countdown da virada de chave do anime, a visão que eles colocam, que tipo, eles cortam a parte de cima e a parte de baixo pra mostrar como se fosse uma visão mais, sei lá, mais do robô, ou tipo, outro ponto de vista, assim, eles ficam cortando tela pra dar outra percepção, né? Porque no momento ali que tá só a Vivi fazendo a missão dela e não tem a interação do Matsumoto ali, que é o robô que traz as mensagens do futuro, né? A gente acompanha ali o comecinho dela com a tela cortada, uma visão mais robótica e tal, e quando o Matsumoto chega, tipo, a tela se abre, se expande, sabe? Então, cara, a direção do It foi excepcional nessa obra pra dar toda essa ênfase pra esse tipo de situação, né? Em contrapartida, eu achei legal a personagem principal, mas não gostei muito dela no começo, né? Apesar que eu entendo que ela é um robô, né? Mas como... Mas assim, é meio foda falar porque, tipo... Muitas das vezes eu vi que ela era um pouco sem sal. Eu sei que ela era um robô, mas ela não conseguiu me cativar tanto, né? O Matsumoto, por um lado já diferente, ele já conseguiu se destacar um pouco mais, né? Que ele é um pouco do lado cômico da parada, né? Mas assim, de primeiras impressões, eu achei interessante a ideia, né? Essa parada de viagem no tempo eu curto muito, mas eu fiquei um pouco com... Depois a gente vai falar mais pra frente, mas eu fiquei um pouco receoso porque é um pouco difícil trabalhar viagem no tempo, sabe? Apesar de Vivi usar o mesmo aspecto de Steins Gate, que é viagem no tempo por informação, né? Em vez de tu fazer o corpo viajar, tu faz a mente viajar, né? O que é uma baita ideia e tem muitos aspectos do Steins Gate dentro de Vivi. Eu acho que, assim, ele é um bom anime, a animação ajudou bastante. E é um anime, assim, cara, é ok, mas vai passar muito despercebido porque ele detém uma narrativa um pouco, às vezes, um pouco too much, assim, de informação. E com certeza o pessoal, talvez, às vezes, nem vá curtir tanto por causa disso. Mas vocês acham que é muito? Cara, eu acredito muito que dava pra fazer 20 e poucos episódios de Vivi, se ele quisesse, mano. Sério? Eu acho que não. Sei lá. Eu acho que o ritmo é ótimo. Essa é uma Sério? coisa que eu gostei bastante do anime. Eu acho que dava pra ter explorado mais os arcos, sabe? Eu acho que, por exemplo, ali no começo da história, ele deu um pouco uma rushada pra chegar na segunda metade, sabe? Onde ele foi mais pausadamente. Eu acho que poderia ter explorado mais os personagens pra dar mais ênfase pro final. Mas aí já é uma opinião mais pessoal mesmo, né? Talvez pensando 20 seria talvez muito, né? Mas e tu, Wesley? Vamos lá. Bem, eu tenho que dizer que eu gostei do anime, embora é tudo que eu falei e tudo mais. Só tô sendo crítico mesmo. Mas sobre o ritmo, eu acho que essa é uma vantagem. Eu sinto que o ritmo é bom. Eu sinto só que às vezes as viradas não são muito precisas. Por exemplo, de um episódio pro outro, a maioria depois começa a melhorar. Mas, por exemplo, do episódio 2 pro 3, eu não sei se vocês se lembram o que acontece, mas eu sinto que é uma... Eu não sei, também é porque é um furo de roteiro, que eu não vou comentar agora, eu comento mais pra frente. Tô ligado. Daí tem algumas coisas que eu fico meio receoso. Mas no fim, eu gostei muito da animação, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a sonoplastia. Eu acho que é muito bom o design de som do Vivi no geral. Acho que é algo que é bem raro nos animes. Trilha sonora em si também, né? Aquele primeiro episódio, principalmente, eu acho que é trabalhado o som muito bem, sabe? Pra gerar toda aquelas cenas bem impactantes e tudo mais. O relógio batendo e fazendo
um estrondo, assim, quando ele bate, como se estivesse muito perto do relógio, né? É bem... Realmente gostei bastante. Esse primeiro episódio, no geral, eu acho que ele é bem interessante. E ao contrário do que eu acho da premissa, que a Helena falou que não acha a premissa muito interessante, eu acho a premissa bem interessante. Então... Não que eu não ache ela interessante, eu só não acho que ela seja inovadora. Ah, sim. Que ela traga algo de muito diferente daquilo que a gente já tá acostumado a ver. Sim. Tudo bem, concordo nesse quesito. Mas é que eu sinto que em animes, no geral, não é tão explorada quanto em outras obras, assim. Se tu for olhar... Tu quer dizer o lance inteligências artificiais contra humanos. Isso. Rebelião das máquinas. Isso até tem, é só... Eu sinto que do jeito que é trabalhado, tipo, não sei. Eu acho que tem alguma coisa meio única ali. Talvez não na premissa em si, mas no primeiro episódio, como é trabalhada essa premissa, eu acho... Bem legal. Sim. A mesma coisa que eu falei. Eu acho que a premissa não é inovadora, assim. Mas o jeito que eles trabalham isso torna Vive uma coisa inovadora. Sim, é verdade. Até porque eu pensei muito... Desculpa só interromper o Wesley, mas... Sim. A questão lá, tipo, os 100 anos, né? Tipo, pô, voltou tempo pra caramba, né? Na minha cabeça, eu pensei que ia ser, sei lá... Primeira temporada aí vai cobrir, sei lá, uns 15 anos. Aí talvez tenha uma segunda temporada e vai cobrir mais... 15 anos. Tu não esperava os saltos, assim? Não esperava nem um pouco os saltos. Legal, eu também não, achei legal essa parte. Pô, os saltos ali, eu tiro o chapéu, cara, foi genial. Apesar que não descarto que se eles fossem mais devagar teria sido interessante também, mas a parada dos saltos ali eu achei bem, tipo, surpreendente, me surpreendeu, sabe? Eu não tava esperando nem um pouco, velho, nem um pouco mesmo. Quando eu imaginei a Guerra de 100 anos, pensei, eles vão mudar umas coisas aqui no começo e daqui a 100 anos já vai estar tudo diferente, já tá tudo certo, mas... Eu acho bem interessante como ele vai evoluindo isso aí. E também eles fazerem as trocas de episódio pra fazer essa passagem de tempo é legal. Às vezes fica um pouco confuso porque eles não deixam muito claro. Mas... autor de reserva, mano. E propositalmente, assim, eu acredito, né? Eu acho que ele tava contando muito com... como o Dude falou, né, autor de reserva, eu sinto que ele conta bastante com o roteiro pra que a gente meio que entenda quanto tempo passou, ou o que tá acontecendo pelas falas dos personagens e mais pro meio do episódio, vamos supor, né? Exatamente. Basicamente, eu sinto que ele fala mais quando o Matsu... Como é que é? Matsumoto. O Matsumoto, ele pega e diz, faz 5 anos que eu não te vejo. Isso. Não, isso sim. Mas tem aquela virada mais pelo episódio 8, 9, onde ela meio que adapta aquele outro jeito dela, digamos assim, né? E ali não fica nem um pouco claro quanto tempo passou e coisa do tipo. Isso é verdade. Então eu fiquei bem confuso naquele episódio. Mas depois foi esclarecendo, né? Então eu sinto que foi uma escolha mesmo, né? Não foi meio porque... Tudo bem não gostar, mas eu sinto que foi proposital, sabe? Não foi por falta técnica, sabe? Não, foi uma escolha proposital. Tu tem que pegar a época que tá, sabe? Não é uma coisa que ele vai te entregar de bandeja, assim. Tu tem que entrar na parada pra tu realmente não precisar ficar, eles estão nessa época, eles estão nessa época. Então ele fala ali pelos detalhes, assim, né? Então ele não precisa botar na tua tela, nossa, 5 anos depois, não. 15 anos depois, 50 anos depois, tipo... Não tem necessidade disso. E o Matsumoto é o personagem que acaba... tornando a narrativa um pouco mais expositiva pra gente, porque ele explica as coisas. Explica pra ela que não tá entendendo nada também, né? Então é justo, eu né? acho ok. Exceto, assim, 2 ocasiões que eu acho que não é muito bem feito. Todas as outras eu acho bem conciso e bem feito no geral. E num geral, assim, Wesley, então tu diria que Vive ficou com saldo positivo, beleza, deu pra entender isso. Mas tu acha que ele começa melhor do que ele termina? É isso que tu quis dizer? Eu acho que ele começa melhor do que ele termina. Esse é o meu ponto. Bem, o que tu achou, André? Cara, não, bacana. Eu queria ouvir muito esse lance de vocês. A gente vai aprofundar um pouco mais o papo aqui. Eu admito que eu curti, assim. Eu sinto que, talvez como o Dude falou, talvez ter sido um pouco mais diluído algumas coisas faria eu imergir um pouco mais na história. Porque no fim, uma coisa que acabou pra mim foi que basicamente é uma história de 2 personagens, né? O que é um pouco esquisito pra mim quando a gente tá colocando a humanidade inteira, né? Tipo, é a humanidade inteira contra a inteligência artificial. E mesmo assim são 2 personagens basicamente fazendo tudo, né? Eu acho que é um pouco, não exagerado, mas eu também entendo que é porque tem pouco tempo, né? Tem muito pouco tempo. E se alargasse o anime, talvez ia ficar cansativo, porque eu ia comprometer o ritmo, né? Que a Helena e o Wesley elogiaram. Eu super concordo, tem um ritmo muito legal. E justamente esse salto que ele dá, às vezes, de um episódio pro outro,
Às vezes é aqueles 2, 3 episódios que ia ter no anime de 20 episódios que não agrega muito, sabe? E no fim ia ficar mais arrastado. Então, pode ser isso, né? Mas no fim eu gostei do ritmo, eu achei interessante a história. Eu diria que a premissa em si, ela não é inovadora, mas dentro de animes já faz tempo que ela meio que parou de ser visada, assim, sabe? Esse lance de... Eu acho que a última coisa que acontece dessa pegada mesmo, assim, é o próprio Steins Gate, que é lá de 2012, acho, um lance assim. Coisa boa, saudades. E antes disso, tipo, nos anos 80, 90, que era muito comum anime de robô, inteligência artificial, esse tipo de coisa, né? Aham. Sim. A gente tem Ghost in the Shell, a gente tem Akira, a gente tem essas paradas assim, né? Mais cyberpunk e tal. Hoje em dia a gente não tem muito isso, né? Tudo bem, eu acho que é realmente por época e tal. Então, por isso que eu fiquei impressionado com o Vivi. E claro que a parte técnica do Wit Studio, cara, totalmente inquestionável. Eu acho que é um dos animes com a coreografia de luta mais incrível que eu já vi, cara. Sinceramente, cara. Sim, Nossa, mano, é perfeito. absurdo, velho. E tudo, assim, deve ter umas mesclas de uns 3D, umas outras técnicas que eu não conheço ali. Mas, cara... É difícil tu No perceber que é meu 3D olho, assim, cara. no meu olho parecia tudo 2D, tudo lindo, maravilhoso, assim, cara, eu fiquei impressionadíssimo, cara. As lutas daquela mais pra frente, aquela Elizabeth, né, aquela outra, uma das gêmeas lá que aparece mais pra frente, as lutas dela, cara, nossa, cara, é sensacional. Ou a própria Vivi, quando ela entra, e os golpes tem muito, porque tem muita ação, né, tipo, o gênero aqui tá no próprio Anime List, gênero, ficção científica. Agora eles botaram ação, não tinha. Quando eu fiz nosso guia, não tinha, tava só ficção científica. Cara, ação, velho. Ação total, assim. E é aquela ação de tu ficar... Caramba, tipo, tu fica realmente fisgado, sabe? Tu prende Explode as coisas, explode prédio, corre, bate todo mundo. Uma coisa que eu tenho que dizer, cara, é que o Vivi é um anime muito singular, assim. Ele é muito único, porque ele detém 3 estilos, né, no seu anime... que nunca foram vistos juntos. Que é ação, música e sci-fi. Sabe? É doido, né? Demais, cara. É doido demais, cara. Ele é muito singular, sabe? Ele pra mim, ele se destaca muito. Pra mim, ele vai envelhecer muito bem na minha cabeça. Porque, cara, eu nunca vi um anime trazer ação. E uma ação de boa, de qualidade. Sabe? Me lembrou muito as lutas do Cowboy Bebop, sabe? Sim. Cara, a questão da trilha sonora ser muito boa, igual o Cowboy Bebop, e o sci-fi ser tão bom como o Cowboy Bebop, sabe? Então, tipo, ele traz essas características singulares que juntas, cara, fica um negócio muito magnífico, mano. Muito magnífico mesmo. Por isso que eu adorei, cara, porque eu gosto de anime de idol, eu gosto de ficção científica. Juntou as duas coisas, perfeito! É muito louco, velho. Eles conseguiram juntar, tipo, acho que é tipo o sci-fi, que é uma parada que japonês adora, que é robô, que é toda essa parada. Idol, música e ação, cara. Mano, os caras são inteligentes, Cantando e porradaria entre robô ao mesmo tempo. Não, pior que é, mano. Tem uma parte lá que tá tocando a Idol cantando, porrada comendo e os robôs vindo, se explodindo, velho. Os caras são um gênio, velho. Os caras são um gênio, mano. Eu sinto que, primeiro, por que eu fiquei tão imerso na história? Porque ela não perde tempo com, como o Wesley falou, né, a sonoplastia, o controle da trilha sonora, a direção de som é muito boa, porque naquelas cenas que é pra ter impacto, a gente não tem aqueles temas musicais bonitinho, que é pra... Ou então mesmo quando tá rolando meio que um humor... Sim, né, tem uma piadinha ou outra, não tem aquela música super leve, alegre atrás, meio que... Sei lá, meio que parece que sempre a gente tá numa tensão ali, porque... Porra, eles estão num plano de 100 anos, que é uma jornada de 100 anos, pra fazer algumas coisas específicas pra salvar a humanidade meio que da extinção, basicamente, né? Ou de uma guerra que vai gerar, tipo, sei lá, Exterminador do Futuro aí, né? Prequel do Exterminador do Futuro. E, cara, eu fiquei, assim, muito interessado, porque não me desconectou, sabe? E, geralmente... Quando eu via... Eu confesso pra vocês que quando eu vi as primeiras cenas de ação, eu fiquei... Tá, beleza, eles botaram as primeiras cenas de ação maravilhosa porque eles querem prender a gente, né? Mas depois vai começar a cair, né? Pô, e que nada, cara. E todo episódio pau-pegueiro, e parecia que só melhorava e eu ficava hypado assistindo mesmo, sabe? Eu ficava muito dentro. Era muito... Os golpes, assim, tipo... Entrava e o som que vinha... Ou então aquela hora que ela pega e ela...
quebra o pescoço de uma robô, assim, pra salvar um outro cara. O som que faz, cara, nossa, tipo, é muito, muito bom, cara. E por ela ser meio que uma idol, tu acha que ela não vai brigar, sabe? Tu acha que ela vai se manter na paz, vai ser tudo conversinha no jutsu, sabe? Fora que, eu não sei se vocês perceberam, mas eles alternam entre o uso de câmera comum e câmera lenta. E eles fazem isso junto com a trilha sonora. Então, passa uma câmera lenta, depois volta pra ação rápida junto com a trilha sonora. Cara, é perfeito. É bem feito, muito. Mas achei muito engraçado a André falando. É muito bom o som ali que quando eu quebro o pescoço da Android, né? Quebra o pescoço. André que é... Pescoço do robô, mano. psicopata. Robô malvado. O robô tinha que morrer ali mesmo. Ah, tô certo. robô malvado. Só pra fechar o meu ponto mesmo, eu não consigo dizer que é o melhor anime de ficção científica ou coisa do tipo, porque eu sinto que ainda falta muita, digamos, mais atenção para a principal ferramenta que moveu a trama, que era a volta no tempo. Eu sinto que ficou meio aquém, assim, tipo... Ó, é assim, cara, e deu. É assim. Eu sinto que é um bagulho meio Tokyo Revengers, assim, sabe? Onde eles meio que... Isso. Tá ali, mas eles ignoram, né? Tipo, eles não tão focando naquilo ali, sabe? Aham. Ou um Erased, onde acontece a volta pro passado mas foda-se, aconteceu, não vai ser explicado e tal. Só que diferente de Erased e Tokyo Revengers, a gente não tá numa sociedade de ficção científica avançada que tenta se explicar, porque Vive tenta se explicar em alguns pontos, Mas não vai né? tão a fundo, né, mano? Eu acho que... Pois é, mas aí que tá o problema pra mim. Aí que é o problema pra mim. Porque Steins Gate faz isso e vai até o fundo e ele te convence, cara. Não, sim. Mas mesmo ele Vive não indo tão a fundo assim, ele me lembrou muito Steins Gate, porque Steins Gate usa o mesmo conceito da viagem da informação pro passado, né? No caso, a pessoa envia, tipo, a informação do futuro pro passado, e aí ela viaja no tempo, entre aspas, né? Aqui em Vive, eu acho que dá pra comprar essa ideia, até porque não é um humano que viaja com a informação, né? É um robô que tipo, envia a informação pro passado, né? Uma informação, assim. Eu acho que até dá pra comprar um pouco essa ideia, até porque não envolve questões humanas, né? Se fosse, por exemplo, vamos botar aqui um humano numa cápsula, ou vamos enviar a informação pro cérebro do humano no passado, sabe? Eu acho que aí ficaria um pouco mais complicado. Eu posso adicionar que é o seguinte, mas assim, como é enviada essa informação pro passado? Quem desenvolveu isso? Por que as pessoas não usam no geral? Por que só o Matsumoto que envia essa informação pro passado uma vez? Ali, tipo, 100 anos, como é que ele conseguiu isso? Nada é explicado disso. Tipo, isso é algo comum na sociedade? Só ele tem essa tecnologia? Como é feito? Coisa, tipo, eu acho que nada é explicado, na verdade. Não é que não tenha... Não é que tenha que seja pouco explicado. É que não é explicado. Ele simplesmente faz, sabe? O que isso representa na sociedade deles? É porque na minha cabeça eu tinha entendido que o quê? Ela foi a única inteligência artificial que ficou ligada por 100 anos, né? As outras inteligências são ou mais novas que elas, ou já foram descartadas, então... Tem até aquelas irmãs delas aquela irmã dela que tava no lixão até tirada. Então, acho que pelo fato de ela ser única, de ser a única que passou desde o começo até o final, ela foi a primeira, e ainda lá 100 anos depois se mantinha viva, é que deu um pouco, tipo... Não é que deu explicação, mas deu A possibilidade. a possibilidade disso acontecer, sabe? Uma possibilidade disso acontecer, entendeu? Eu tô com o Wesley, velho. Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Sim, e daí tu vai dizer que o Cubo foi pro passado, ali também, informação... Pô, o Cubo não existia 100 anos no passado. Se tu vai usar essa explicação, por que tá o Matsumoto lá no passado? Não faz sentido. É porque meio que o Matsumoto é a informação, é o vírus, né? Que tem essa informação e que... Mas alguém tem que ter construído o Cubo. Então, mas daí não tem motivo por ser ela. Não importa que seja ela nos 100 anos no passado. Porque tem o Cubo ali, entendeu? Tipo, se essa é a informação enviada, ele podia criar só no passado Não, mas Android. peraí. Só pra gente resgatar e até depois a gente pode aprofundar mais sobre isso, que eu acho que vai ser um ponto bem clássico, bem claro quando a gente levantar pontos fortes e fracos. Mais pro final, o cara deixa claro que foi porque ele quis escolher ela. Não tem nada a ver com ela ser de 100 anos e autônoma. Exatamente, Ele deixa bem claro no final que não tem nada a ver com ela ter 100 anos, esse tipo de coisa, sabe? Ele escolheu ela porque ele escolheu ela. Na minha cabeça ele tinha sido ela pelo aspecto que ela foi a primeira, né, IA. Não, ele fala isso. É isso que o Matsumoto fala pra ela. No Mas primeiro depois episódio, ele mostra até a fotinho da filha lá, ó. Ela fala assim, por que eu? Aí ele pega e mostra a foto da filha. Porque ela gostava de mim, né? Ela gostava da tua música. Então... Sem ter muito spoiler, etc, né? Não, mas isso aí, whatever. Minor spoiler. Não interfere em nada, assim, na história em si. Sim.
Mas, beleza, gente. Então, até aproveitando que a gente citou alguns personagens aqui, eu queria até ouvir o Dude um pouco falar um pouquinho mais sobre aquele lance da Vivi, que ele falou, achei ela meio sem sal e tal. E vamos lá, Dude, o que tu achou da Vivi, da diva, num geral, assim? Com relação a tanto essa primeira impressão que tu teve e como tu viu ela depois de assistir o anime, assim? Cara, no contexto geral, assim, no começo eu achei ela um pouco sem sal. Só que eu entendo que ela era uma inteligência artificial que tinha acabado de ser criada, que ela não tinha convivido com as outras pessoas ou com as outras IAs ou, enfim, os outros seres pra desenvolver, né? Porque tu para pra perceber que com o passar dos episódios, ela vai tendo mais personalidade, ela vai tendo mais, tipo, coisas que deixam ela viva, né? Basicamente. Porque no começo, como ela não interage com muitas pessoas, como ela não interage com ninguém, ela é um ser um pouco mais frio, né? Eu acho que vai um pouco da questão, talvez, não das questões finais do anime, mas tipo de um contexto geral que o que ela viveu é o que transformou ela, né? O que, tipo, as experiências que ela teve foi o que moldou a personalidade dela, assim. Eu acredito pelo menos isso, né? Uma inteligência artificial que foi aprendendo com o que ela foi vivendo, o que ela foi experimentando na vida, né? Então eu acho que só no começo, ou como primeira impressão, assim, eu acho que ela foi muito seca, sabe? Eu acho que, tudo bem que ela é uma IA, mas eu acho que ela não teve um pouco talvez de cativar um pouco no começo, né? Eu senti um pouco falta disso, sabe? Eu não consegui me conectar com ela já no primeiro, no segundo, terceiro episódio, sabe? Eu fui me conectar com ela lá pelo, sei lá, sexto episódio, por exemplo, quinto. Até esse momento, o Matsumoto, ele tava muito mais interessante do que ela. Na minha opinião, né? Eu acho que agora a Helena vai concordar comigo, talvez, mas eu acho que o que torna interessante ela é essa variação, né? Essa diferença do primeiro episódio pro último, o quão humana ela se torna, né? Ao longo dos episódios. Acho que é importante que ela seja... Mesmo ela sendo um robô. É importante que ela seja sem sal no começo, sem... Tipo, ela nem... O Matsumoto faz umas piadinhas, ela nem pega as piadas, mas daí lá pra frente ela usa essas mesmas piadas. Então, pra ver como ela tá, tipo, tá trazendo o mundo de fora pra dentro dela. E se ela fosse assim, igual o Matsumoto, desde o começo, não tem um ponto, assim, na mensagem que o filme quer passar, né? Que a série quer passar. Porque, assim, é uma crescente dela ao longo dos episódios em que ela passa a cantar de todo o coração lá pro final. Justo. É. E a própria canção dela representa justamente o que o Dude falou, né? Que é trazer o de fora, né? Pra contar a história dela, né? Porque no fim é isso, né? A gente é a nossa história, né? Então, e a inteligência artificial, se ela foi criada pra ser autônoma, eu digo, tudo bem que ela tinha a missão dela, mas é um passo aquele pra criar um ser humano, né? Então ela tava absorvendo isso e tava virando um ser humano. Então acho que fez total sentido ela começar realmente robozão e ir evoluindo pra ser uma humana, digamos assim. Eu só acho que ela faz muita coisa, sendo que ela tem uma missão simples. Eu acho isso um pouco meio estranho, de como eles... Simples entre aspas, né? Não, o que eu quero dizer é que... Não é simples. Não é simples. O que eu quero dizer é que, por exemplo, todas essas IAs têm missões e, na verdade, eles nunca fazem as missões deles. Eles sempre estão fazendo outras coisas que eles enxergam que vai fazer a missão deles se tornar real no futuro. É meio louco tu pensar isso. É até numa situação onde ela se coloca, né? Porque a missão dela era cantar pra deixar as pessoas felizes, mas se ela não ajudasse o Matsumoto a precaver isso tudo, ela não ia conseguir deixar as pessoas felizes, né? Ela não ia conseguir cantar, não ia conseguir fazer nada. Porque não ia ter pessoas. Sim. Mas até mesmo essa questão do Matsumoto, dela estar no plano de singularidade junto com o Matsumoto, foi porque ele também tinha inserido programas dentro dela pra realizar esse plano de singularidade. Tanto que o programa de combate, ela não tinha antes. Foi ele que instalou nela. Nossa, foi muito Matrix, mano. É verdade. Baixa um Kung Fu aí pra mim. Dá um update aí que hoje é de faixa branca pra amarela aqui, né? Mas, cara, eu concordo demais com isso, porque é foda, porque fala assim, pega a Stella, que é a loira lá, né? Até agora eu confesso pra vocês que eu não entendi por que ela chamava de irmã, eu devo ter perdido essa explicação. Mas eu acho que é porque ela continua. São as próximas autônomas. Isso, por causa que elas são a segunda e a terceira autônoma. A Vivi era a primeira. Ok. E a segunda era a Stella e a irmã dela, que eu não lembro o nome.
A Elizabeth. Elizabeth. E depois teve a tal da Grace, né? Uhum. Tá. Isso. Beleza, E, teoricamente deveria ter né? mais, né? Eu acho que tem mais, só que não aparece. Deve ter, só não mostraram, Sim, né? tanto aquela guria de cabelo rosa lá e tudo mais, também era uma autônoma até. eu acho. Sim, a Lecourque lá, sei lá o nome dela. É, isso aí. Mas, beleza, o que eu tava trazendo por causa da Estela é porque, pensa, a tua tarefa é cuidar dos humanos. Tá, mas cuidar. O que é cuidar de alguém pra Helena? O que é cuidar de alguém pro Dude? Isso. O que é cuidar de alguém pro Wesley? Tá, mas não interessa, André, quem tá fazendo esses cálculos agora é o robô. Tá, mas quem criou o robô? Não foram os humanos? Então, alguma lógica tem que ter sido colocada naquela inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela vai aprendendo sozinha, claro, ela se desenvolve até além, a gente nem sabe ainda, né? Hoje em dia é uma das pautas mais complexas no mundo científico, discutir inteligência artificial, machine learning, essas coisas assim. Até que ponto eles vão conseguir evoluir e tomar decisões que nem os criadores sabiam prever, alguma coisa assim, né? Nem Tem muitos casos anos. que são inexplicáveis na ciência, né, cara? Que são, tipo, inteligências artificiais que, tipo, começaram a conversar entre si. Teve um caso, acho que foi no Canadá ou nos Estados Unidos, que duas inteligências artificiais foram botadas juntas dentro de um sistema e elas estavam conversando num código e do nada, quando foram perceber, elas estavam conversando em outro código que nem os próprios criadores estavam entendendo, sabe? Então, tipo, o projeto foi desligado, mano. Que doideira. Porque eles estavam transmitindo informação de um ponto A pra um ponto B com o código e se adaptando com o tempo. E quando foi ver, tipo, eles estavam, tipo, conversando em outros códigos e chegou um ponto de eles, tipo, de eles pararem de transmitir códigos, uma parada assim, sabe? Então, é doideira demais, foda, mano. cara. É doideira demais, mano. É foda. Aí vamos supor que pra essa inteligência artificial aí que o Dude falou, foi dada a missão assim, ó. Tô dando um exemplo aqui do anime, né? Você precisa ajudar os humanos a se comunicarem. Aí eles começam a conversar entre uma IA e outra, cria os códigos doidos ali só entre eles, só entre as IAs. Mas na intenção dele, ele vai usar isso depois pros humanos se comunicar melhor. Isso. Só que vai que no fim ele decide que o melhor pros humanos é nem se comunicar, porque eles só fazem merda e resolve matar todo mundo. Acho que esse é o plot, geralmente, né? Não, geralmente é a assim, evolução né? das no final, ajude os humanos a se comunicarem, daí eles viram um telefone. Vira um celular. Interpretação deu. deles, Só isso. né? Enfim. Mas é doido. Até que é bem, assim, até sobre a missão da própria Vivi, né? A criadora dela fala lá por que ela deu essa missão. Que é pra se fuder mesmo. É isso aí. Eu quero ver É o porque tanto vai chegar. nem a gente descobriu e eu quero ver onde você vai chegar. Exatamente. Isso aí. Tá, tem certeza? Mas é tão subjetivo assim, eu não quero nem saber. Aquela velha, ela tá maluca, né? Queria matar o robô. Manda aí, foda-se. Fez o boneco nascer tiltado já, velho. Aí não dá, né, mano? Aí Não. quebrou. Mas, trazendo até o Matsumoto pra conversa, eu queria trocar uma ideia com vocês, porque assim, eu não sei até que ponto, tipo, em termos de amenizar a narrativa e deixar mais divertidinha e tal, eu acho que faz sentido as inteligências artificiais serem, sei lá, sarcásticas. Mas será que isso faz sentido mesmo, assim? Tipo, não fica humanizado demais, assim? Eu não sei, eu não sei. Eu acho meio estranho também. Eu sei que o Dude gosta bastante, mas eu sinto... quando ele começa a ficar fazendo piadinha, assim, eu fico meio... Eu sei que é pra amenizar, eu sei que é pra criar uma conexão entre os dois e tudo mais, mas vou te transformar numa calculadora, não sei lá. É porque assim, ó, eu penso também na questão do quê? Como ele vem de 100 anos do futuro, ele é uma IA, pode-se dizer que avançada além das demais, né? Então, como tu mostrar isso, né? Pela personalidade, é uma IA que já tem essa personalidade embutida. Assim como algumas outras IAs que têm 100 anos no futuro, né? E também eu ponho no ponto de perspectiva que se ele não fosse com esse tipo sarcástico ou brincalhão, talvez o anime ficasse um pouco singular, ou trocadilho, um pouco singular na questão do tom, sabe? Então não tem como, tipo, tu fazer um tom engraçado pra depois tu puxar pro dramático, sabe? Esse só drama, sério, sabe? Eu acho que nesse tipo de anime, às vezes tu tem que ter algum ponto cômico, assim, um ponto engraçado, ou um personagem que puxa pra esse lado, sabe? Pra ter um pouco dessa variação, pra tu não ficar só num tom cinza, assim, até o final do anime. Mas tem quem gosta de tom cinza, né? Nada contra, mas eu gosto dessa balança, assim, né? Desse vai e vem. Não, justo. Eu acho que o Matsumoto, ele funciona bem pro que ele se propõe, porque ele é bem coadjuvante mesmo, né?
Ele até tá como personagem principal listado, né? Faz sentido, porque ele tá ali fazendo tudo junto com a Vivi. Mas ele é bem como o parceiro dela mesmo, né? O cara que tá pra supporting ali, né? Tipo, tá ajudando ela. Utensílios pra ajudar ela a cumprir a missão, que também é dele e tal. Então, eu acho que... E assim, e o anime é dos dois, né, cara? O anime é do Matsumoto e dela. Sendo bem sincero, até queria levantar essa reflexão pra vocês e até passar a bola pra Helena. Porque até que ponto esse anime realmente queria fazer a gente se apegar em personagem e coisa do tipo? Ou ele tinha uma mensagem, um foco na trama pra passar, assim? O que tu sente, Helena, sobre isso? Então, vocês estavam comentando sobre a questão da viagem no tempo. E eu queria levantar essa reflexão, assim, porque eu não acho que a viagem no tempo foi a coisa mais importante de Vivi. E nem foi o meu foco quando eu assisti. Como eu sou, assim, muito emotiva e eu gosto de coisas que me tragam a emoção também. Eu acho que Vivi traz um pouco dessa reflexão de cantar de todo o coração para um robô, para que a gente foque mais nela e nessa viagem dela ao longo desses anos, na busca por atingir esse objetivo. Então, eu tava entendendo ali, não a viagem no tempo como foco maior, mas esse objetivo de cantar de todo o coração e como isso iria se desenvolver com relação aos humanos. Se ela iria conseguir salvar os humanos ou se não, né? Ao final da história. Então, pra mim, assim, a mensagem que eles querem passar é importante, mas o crescimento da Vivi é o que move a trama. Eu acho que, nesse quesito, eu não concordo que a viagem no tempo não é importante. Mas eu concordo que o que é o mais importante do anime é, com certeza, a história da Vivi. Tanto que é nisso que ela vai se basear lá no final, pra fazer as decisões dela, sabe? É a história dela, o que ela viveu. Acho até massa que ela fala lá ali pelo final uma frase que é como é que ela fala? Para mim, colocar o coração é cantar junto de minhas memórias, cara. Nossa senhora. Beautiful. Lindo. E ela demora um tempo lá também, né? Quando ela decide fazer aquele objetivo dela lá. Pô, passou um tempo, né? Uns anos. Umas décadas, assim. Ela ficou umas décadas ali, né? Compondo e tal. Bem... Eu acho que esse tempo passando, né? Ele traz uma carga muito legal até pro roteiro em si, pra gente entender o quão difícil tá sendo pra ela essa jornada, sabe? Porque, poxa, anos e anos e anos. E querendo ou não, pra ela ali, que é um robô... Passar 100 anos, passar 30 anos, não tava mudando tanto pra ela, né? Sim. Porque ela é um robô. Pra gente, sabe? Tipo, porra, 35 anos, sei lá, 40 anos fazendo, não lembro agora quantos que foi. Mas fazendo essa parada, tipo, todo dia a mesma coisa, ficando todo dia naquela gaiolinha, falando, sabe? É pesado, sabe, pra gente. E essa história é feita pra humanos, né? A gente tá assistindo, né? É um anime. E ver o tempo passando ao redor dela enquanto isso, né? É interessante. Sim. Uma coisa que é um ponto forte e que aconteceu comigo porque eu assisti K-On! E depois eu fui assistir Vivi e aconteceu nos dois e eu queria comentar. A música, ela tem efeito narrativo. Quando a gente começou no primeiro episódio, Sing My Pleasure não tinha sentido nenhum. E eu nem gostava da opening. E aí depois... Eles continuaram e foram contando a história junto com a música. E a música acabou ganhando sentido. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. A mesma coisa fizeram com K-On! E fizeram aqui com Sing My Pleasure. Gente, é Grace cantando Sing My Pleasure. Que coisa linda. A capela. Foi lindo. Fica bem legal. Fica bem legal e eu concordo plenamente que a opening não... Pra mim, não... A hora que a opening me pegou mesmo foi onde eu tava vendo, né? E eles traduziram a opening. E aí eu li a letra e eu fiquei, caralho, cara, faz todo sentido. Olha que interessante. Porque não teve em plataforma oficial, né? Inclusive por isso que Vivi tá passando tão despercebido, eu acho. Ou tem na Funimation? Acho que não, né? Mas se tem na Funimation... se tem na Funimation, não conta como plataforma. Porque Caralho, Funimation não é plataforma. Perdemos patrocínio. É isso. Bom, gente, entrando nos finalmente aqui mesmo, eu acho que ficou bastante claro que por mais que uns tenham gostado mais do que outros aqui, hoje eu acho que vale a pena a gente
trazer aqui pra finalizar o cast a principal mensagem, assim, que Vivi deixou pra gente, né? Então, inclusive eu queria ver se vocês topam em tornar isso algo mais recorrente aqui no Cúpula Cast, meio que tentar trazer o que você pegou do anime. Eu peguei isso do Dude, que ele falou, cara, eu tô começando a olhar as coisas tudo com olho bom agora, ele falou. Eu não fico olhando mais com O olho anime é bom, todo anime é bom pra alguém. negativa. O Dude veio com essa aí. Vamos lá, vamos trazer as mensagens então. Começando então por ti, Dudão. Vamos lá, traz pra gente. Qual foi a principal mensagem que Vivi trouxe pra ti? Cara, a principal mensagem... Nossa, é porque não... O que tu tira? É bem pessoal mesmo, cara. Bem pessoal. O que tu sentiu? Eu acho que... É porque teve um misto de tudo, né? Mas uma grande parte é que o que te faz vivo é aquilo que tu vivencia, sabe? Acho que essa é uma das coisas que eu tirei do anime em si, assim. Pra quem não sabe, é o subnick no WhatsApp do Dude é a vida é feita de você e não para você, velho. Exatamente. Velho, é a mensagem de Vivi, velho. É a mensagem de Vivi, velho. Olha só o cara, mano. Eu acho que... Deixa eu pensar bem. É porque, cara, é que eu terminei esse anime com um misto de coisas na cabeça, velho. Tá bom, o que te faz vivo, essa mensagem que principal pra mim foi o que te faz vivo é o que tu vive, né? Basicamente, aquilo que te faz vivo, né? Até porque ela viveu... Até porque ela viveu uma vida... Vive. Ela teve experiências, ela teve momentos bons e momentos ruins. E aquilo fez ela ser o que ela é, entendeu? Então, o que faz a gente ser o que a gente é o que a gente vive, né? Isso é muito importante. Lembra do segundo episódio que ela fala aquela frase? Que é... Não é o quanto nós vivemos, mas como vivemos. Exatamente. Né? Segurando o pedregulho lá, né? É. Segurando Né? um pedregulho. Né? Não é nessa hora, não é? Não, depois, quando ela salva o deputado lá e fala pra ele. É verdade. Mas e pra ti, Wesley, então, é segurar a pedregulho, a principal mensagem? Conta pra nós. Isso, eu acho que bodybuilder, né? Bodybuilder. Mas... Principal mensagem. Principal mensagem de Vivi. De Vivi. Whey. Não, eu acho que ela tem umas mensagens muito interessantes a passar, assim, sobre... Aquela reflexão clássica também sobre o que é ser humano, o que transforma, qual a diferença entre um androide pra gente se o androide vive o mesmo que a gente vive. E daí a gente junta ali no que o Dude falou, as experiências, certo? Então se o androide passou por todas essas experiências e tem um pensamento sobre isso, ele é mais humano, coisas desse tipo, mas... Eu vou dizer assim, ó, eu fiquei bem dividido com esse anime, no geral, porque eu gosto da mensagem, mas às vezes tem uns momentos meio bobos, assim, que eu não sei se me encaixa tanto na temática, sabe? Eu acho que eu tô ficando crítico demais, é isso que eu tiro do anime. Acho que eu tô exagerando um pouco. Não, mas só pra acrescentar com o Wesley, falar uma parada que eu parei pra perceber agora é que os robôs, eles têm, tipo, missões, são programados pra fazer coisas e, sem querer dizer muito, isso faz deles humanos, não faz? E até uma coisa que é interessante, que eles tratam muito positivamente na sociedade deles androides, IAs. Fora os terroristas, no geral, todo mundo é bem integrado, todo mundo entende super bem, conversa com as IAs como se fossem humanos mesmo. Não tem nenhum momento que eles vão dizer, tu é um robô, tu não entende nada. É muito raro. No geral, sempre os outros personagens humanos vão falar com as IAs como se fossem humanos também. Tipo, o cara que casa com a IA. Eu acho isso muito interessante. Levar é um mundo mais utópico. Tu não vê aquele mundo tão distópico de que... depois, claro, mas pro final ali, guerra, mas a parte, tipo, eles convivem em harmonia por muito tempo. E eu acho até meio estranho que vai pra isso, sabe? Do nada. Se tu for pensar. Porque eles estavam vivendo uma sociedade bem tranquila, assim. Os robôs têm umas motivações bem, assim, como é que eu posso dizer? Admiráveis. Eu vou cantar para que todos sejam felizes, eu vou cuidar dos humanos. E todos eles seguem isso muito lindamente, vamos dizer assim. Todos eles parecem, de certa forma, bons. São poucas IAs que realmente... Tipo, até os que se perdem, por exemplo, o Antônio lá, ele tem uma motivação humana por trás. É meio quase como se fosse inveja, como se a máquina estivesse sentindo inveja, sabe? Então, eu queria comentar sobre isso e já entrando nas minhas impressões, né? Que
geralmente a gente, no Ocidente, quando a gente faz histórias a respeito de inteligências artificiais, sempre acaba todo mundo morrendo no final, né? Fica um caos danado, um fogo pra tudo quanto é lado, o ser humano acabou, extinguiu, enfim. E Vive traz uma perspectiva mais positiva de relação do ser humano com a máquina. Então, além da minha vontade de cantar depois que eu terminei, né? Que eu fiquei cantarolando a música da abertura, me deu uma sensação de assim, poxa, a gente pode conviver bem com a tecnologia que a gente criou, sem que ela saia do controle. Então, Vive, apesar de todo o caos que acontece, né, traz uma perspectiva mais positiva com a tecnologia mesmo, com o uso da tecnologia. Positivo até certo ponto, no caso, né? Como eu falei, até a conclusão lá do arquivo sai meio do nada, né? Essa é a verdade. Sai dos pontos de singularidade, que é o plot do anime, né? Eu concordo. Do nada não é, mas né? O que eu quero dizer é que pra mim é estranho ela chegar nessa conclusão. Se eu visse todos esses pontos, eu chegaria na conclusão de como foi tudo muito positivo, sabe? Mas é que tu não é uma máquina. É verdade, Wesley. desculpa. Eu não sou uma máquina. Esse é o ponto, E também a gente acompanha as autônomas, a gente acompanha o que a história quer que a gente acompanhe, né? Então, acompanhamos as irmãs da Vivi, que no caso vão ter motivações e objetivos semelhantes, que são mais abstratos. E aí eles trazem isso numa perspectiva mais positiva, principalmente a da Grace. É verdade, a gente não vê quando o cara chega bêbado em casa e espanca o robô assim porque tá bravo com... É verdade. Eu peguei essa referência, Wesley, eu peguei essa referência. E na verdade, isso me lembrou aquele videozinho que tava circulando no Twitter recentemente dos caras chutando um robozinho, um cachorro, mano. Eu fiquei puto com aquilo. Pô. Mas... Cara, então, é doido isso, cara, essa parada, porque teve uma gente ficando, porque eu tô chutando o robô, cara. Tá chutando o cachorro, cara. É porque robô, é muito louco como a gente, tipo, associa uma coisa que tem características, tipo, de animais ou de humanos tipo, ao sentimentalismo, sabe? É uma parada muito louca. Sim, a gente cria empatia, né? É empatia, essas paradas aí, muito foda. Empatia às máquinas. Mas, cara, a minha conclusão, assim, de que Vive é, sim, um dos melhores animes da temporada, quiçá do ano, tá? Sendo bem sincero. Eu vejo muito mais coisas positivas, porque no fim a Helena falou uma parada e mesclando com outra coisa que o Wesley falou agora, que é uma visão mais utópica do negócio, até dá ruim, né? E a gente vê o que a narrativa quer que a gente vê. Tem muito a ver com, pra mim, a história da Vivi ser realmente sobre a jornada dela. Então, tipo, eu acho que o Tapei, quando ele pensou nisso, né, o autor ali, assim como ele quer muito contar a história do Subaru lá em ReZero, né? Ele não tá tão preocupado assim em contar um contexto do mundo inteiro, como funcionam as nações de ReZero e como que o Subaru tá nelas e como vai influenciar elas. Não. O Subaru tá lá no micro e ele vai tomando decisões influenciando aquele micro e cada vez vai aumentando a proporção, mas a gente vai conhecendo junto com ele. Aqui em Vive eu sinto que é uma coisa parecida, porque apesar de ser um ponto negativo pra mim, como foi pro Wesley, esse lance de não se ater a uma explicação mais pé no chão, dentro do possível, né? Pé no chão. Por uma viagem no tempo, ou o impacto daquela descoberta, como diabos enviar pro passado uma parada dessa, ou apesar de a narrativa trazer uma imagenzinha onde a gente tem, aqui é o ponto de singularidade, aí o caminho ia reto, agora ele foi pra esquerda, tipo, isso é tudo muito suave, entendeu? Como um fã de viagem no tempo bem explicada, como acontece em Steins Gate, ver esse tipo de coisa pra mim parece relaxado, entendeu? Ou como quem quer dizer, tipo, exatamente o que o Dude sentiu. E eu não culpo o Dude por isso. Que é tipo, foi pro passado e foi pra Vivi porque ela tinha 100 anos e ela tava viva. Pronto, faz sentido. Beleza. Né? Então eu acho que se tu não se ater a isso, é bem fácil de comprar. Então eu tô com o Dude também, é bem fácil de comprar. Mas quando a gente se atém, a gente percebe que parece que falta alguma coisa. Se tu ficar batendo nisso, vai desconectar da história, sabe? Isso que é foda de anime e sci-fi, tá ligado? Tem muita tecnologia, o cara quer muita explicação, e daí quando vê, o cara já tá perdido já no meio, velho. É que pra gente, tecnologia é explicação, é número, é exatas. Assim, exatamente. Eu posso dizer assim, porque no Erased, por exemplo, a gente não pensa nisso porque é meio mágico. A gente não pensa. Exato, porque é mágico. E daí tá tudo bem, mas quando tu junta isso com tecnologia, eu sinto que se tu botar assim, 2 minutos de uma explicação, ele tava, eu tô trabalhando, ele podia falar com a Vivi lá enquanto ela tava lá no museu, eu tô trabalhando no negócio pra transportar dados
ligados pro passado. Pronto, já. Mas aí, ué, calma aí. Deixa eu te cortar agora, porque a gente ia cair numa outra armadilha que o Dude já falou aqui, eu vou repetir. Quanto mais a gente explica, mais o cara quer. Exatamente, mais o cara se pergunta. Esse é o problema também. Não, mas vocês podem mandar dados pro paradoxo. passado, porque eles não mandaram mais pro passado, ou porque eles não É mandaram um paradoxo. Então, quanto mais eles fossem focar nisso, eu acho que o anime ia ficar pior. Então, voltando só pro meu veredito aqui, eles acertam, por mais que eu não goste, eles acertam em não aprofundar nisso, porque eu acho que é o que permite contar a história que a Helena tanto defendeu aqui, que é a história da Vivi, sabe? Por isso que no fim o saldo pra mim é muito positivo, sabe? Muito positivo. Eu com certeza é um anime que, tipo, assistiria de novo no futuro, assim. Eu realmente gostaria mesmo de poder rever. Daqui a 100 anos no futuro. Nossa, segurou, né? Eu gostaria bastante, Se cara. estivermos E vivos. até pra poder ver o anime desde o começo, sentindo tudo que a gente conversou aqui agora, né? E prestando atenção nessas coisinhas, que eu acho que ele vai envelhecer bem, sabe? Vai envelhecer bem e, porra, a animação, a parte técnica é muito boa, né, cara? Então, é muito... Porque tem anime que tu pega, tu fica com preguiça de rever porque é cansado, é arrastado, né? E às vezes tu vê isso aqui e tu fica, pô, tu se admira. Então, pra mim, Vive... E a principal mensagem, pra mim, né, até falei um monte, mas a principal mensagem pra mim é realmente a do Wesley ali que ele citou, que é essa discussão até que ponto a IA é IA e não é humano, sabe? Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ver muito ainda no nosso tempo de vida, eu acho, tá? Daqui, a gente tá em 2021, eu acho que até 100 anos. Não, acho que muito antes disso, cara, a gente vai estar discutindo esse tipo de coisa, tá? E vai ser pauta, e vai ter pessoas contra, e manifestação, cara, eu acho que vai ser uma parada assim mesmo, cara. Coitado dos advogados. Vocês não podem ser Deus. E daqui a 100 anos as IAs vão estar discutindo se vale a pena deixar os humanos vivos, né? Aí fica o questionamento. Daí eu defendo os humanos. Você vai ter o pró-humano, pró-vida. Tá aí. Qual a vida lá? Eles os criaram e tal. Espero estar bem morta. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu a gente aí. Espero que esse podcast seja ouvido daqui 100 anos. E é o meu abraço. Beijo. Falou. Beijo. Tchau. Falou. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.